Olá pessoal, bem-vindos ao Expert Radiologia. Hoje a gente vai estar falando sobre o KV. Estaremos entendendo os conceitos sobre o KV, o que está envolvido na relação do KV, como compreender o KV e aplicá-lo, colocá-lo na prática, o que ele altera na imagem. Então, esse é o conteúdo de hoje e vamos à aula. Então vamos lá, né, pessoal? Primeiramente eu gostaria de falar um pouco sobre a nomenclatura. Essa palavra, ou essa sigla que aparece aí, KV, que geralmente eu pronuncio OKV, muita gente utiliza OKV, mas o correto de se falar é AKV, porque KV significa quilovoltagem, é uma sigla que se refere à palavra quilovoltagem, e quilovoltagem é feminino, então é a quilovoltagem. Isso só a título de informação mesmo. Então vamos só observar em relação a essa palavra. Voltagem vem de volts. Lembra da sua casa, tem 110 volt ou 220 volt. A gente encontra isso muito em eletrodoméstico, só para situar vocês. Então é esse volt. E quilo significa 1000, da ideia de 1000. Então 1 kV é equivalente a 1000 volts, correto? Então vamos continuar. Outro ponto interessante é que em algumas literaturas ou em vários lugares você vai encontrar essa palavra, KVP. Esse P no final se refere a pico. Lembrando também que KV pode ser chamado de tensão. No caso KVP, tensão de pico. Aí eu tenho uma imagem, eu trouxe uma imagem aqui para representar essa questão da tensão de pico. Então, suponhamos que você colocou lá no painel de controle um KV de 50. Isso não significa que todos os feixes de raio-x terão a mesma energia. Na verdade, quando você coloca 50 de KV, significa que de 50 para baixo, nessa faixa de 50 kV, você terá raio-x produzidos com diversas energias. E vai ter um pico máximo, ou seja, onde a energia de um determinado feixe vai estar mais alto, certo? Isso só para situar vocês, para a gente ter uma compreensão de eletricidade e como funciona. Agora vamos entrar no assunto propriamente dito, no assunto relacionado à nossa área especificamente. Então aqui, mudar o KV é alterar a energia dos raios-x. Então, quando você coloca um maior KV, você altera a energia. Então, o maior KV significa que os raios-x terão mais energia. Se eu coloco um menor KV, isso significa que os raios-x terão menor energia. Certo? E o que significa a ideia de ter maior ou menor energia? O que é isso para a prática? Bem, mudar o KV é alterar a energia, e quando a gente muda a energia, a gente está mudando a qualidade dos feixes de raio-x. A qualidade dos feixes de raio-x. Então, siga essa sequência. Mudar o KV é alterar a energia. Então, quando você altera a energia, você muda a qualidade do feixe de raio-x. Então, um maior KV representa maior qualidade dos feixes de raio-x. Um menor KV representa uma menor qualidade dos feixes de raio-x. Então, o que seria especificamente essa ideia de qualidade? Qualidade se refere ao poder de penetração. Então, quando se aumenta KV, você aumenta a energia, que consequentemente aumenta a qualidade, e essa qualidade é o poder de penetração. Aí você olha para mim, mas o que é o poder de penetração? Bem, o poder de penetração é a capacidade dos raios-x atravessar objetos. Em certo sentido, ou termos práticos, quando você aumenta o KV, você vai aumentar o poder desses raios-x, a energia que ele vai ter para transcorrer um determinado percurso e atravessar estruturas. Então a gente vai ver agora um exemplo prático aqui para vocês. Aqui nós temos um KV de 50 e um KV de 60 e vamos ver qual a diferença. Primeiro, quando você coloca um determinado KV, uma determinada quilovoltagem, você vai ter aqui a produção de raio-x com energias diferentes, ou seja, com poderes de penetração diferentes. Então a gente tem aqui um maior, esse aqui vai ter um maior poder de penetração,
um intermédio que vai ter um menor poder de penetração e um menorzinho aqui que vai ter menor ainda do que o intermédio. Então aqui eu coloquei em preto como se fossem barreiras, certo? Então a 50 kV a gente vai ter aqui a passagem dos feixes. Você pode notar que na primeira barreira só passaram 2 feixes aqui, entre aspas, né? Só para exemplificar. O menorzinho, que tinha menor energia, foi barrado por essa primeira barreira. Ou seja, esse raio-x de menor energia, com menor qualidade, foi absolvido pelo material. Foi absolvido pela barreira. Isso acontece no corpo do paciente também. Quando você libera o raio-x a 50 kV, ou seja, sei lá que kV você utilizar, os raios-x de menor energia serão absolvidos pelo filtro inerente, pelo filtro adicional, se for colocado, ou também será absolvido pelo corpo do paciente. Esses raios-x de menor energia, eles não chegam até o filme e não produzem uma melhora na imagem, não produzem imagem, na verdade, certo? Aí a gente tem aqui novamente, você vê que na segunda barreira, esse raio-x aqui já não, esse feixe de raio-x aqui já não passou pelo segundo bloqueio, ficando apenas o último. Se eu estava em 50 e consegui ultrapassar 2 barreiras, o que vai acontecer em 60? Bem, vocês podem notar aqui que o de 60 os feixes são maiores, eu coloquei até representando que está maior. Quando ele passa, os 3 conseguem passar da primeira barreira. Já na segunda barreira, o menorzinho já não consegue passar. Na terceira barreira, o último fica. Então, vocês podem notar que a 60 kV, os feixes de raio-x conseguiram ultrapassar mais barreiras, ou seja, tiveram um maior poder de penetração, enquanto a 50 kV só conseguiram passar 2 barreiras. Então, esse é um ponto prático em relação a aumentar kV e diminuir kV, certo? Agora temos aqui que o kV controla o contraste da imagem radiográfica e um pouco da densidade. Então aqui nós estamos no aspecto em relação ao kV alterando qualidade da imagem, certo? Então, como funciona essa questão do kV alterar contraste da imagem? Vamos ver. Se eu utilizar um baixo kV, nós teremos um alto contraste. Se eu utilizar um alto kV, nós teremos um baixo contraste. Confuso, né? Mas decore isso, vai ser muito importante. Um baixo kV vai produzir um alto contraste. Um alto kV produz um baixo contraste. A gente vai entender por quê. Bem, o baixo kV ele vai produzir uma curta escala de cinza. Agora o alto kV vai produzir uma longa escala de cinza. Bem, confuso ainda, né? Vamos exemplificar mais. Aqui eu coloquei 2 imagens, a A e a B. Vocês podem notar que na letra A nós estamos aqui com um valor de 50 kV e na letra B com um valor de 90 kV, ou seja, um baixo kV, 50, e o B de 90 kV é um alto kV. Esse estudo aqui é feito pelo penetrômetro, que avalia aqui, na verdade são várias lâminas de chumbo, onde ele avalia a penetração dos raios-x. Então o que a gente tem aqui? Vocês podem notar que na letra A, onde nós temos um baixo kV, nós conseguimos visualizar aqui um cinza bem claro, quase branco, e um pouco de tom de cinza aqui, ó, nessa região, vai escurecendo e chega até o preto ou ao cinza escuro. Então, o contraste é exatamente isso. Essa grande diferença entre o branco e o preto, ou entre o cinza claro e o cinza escuro. Então, quando você tiver um baixo kV, você vai ter uma curta escala de cinza, porque você tem um nível de cinza só aqui, vocês podem notar, e mais 3 níveis aqui, bem pouquinho a escala de cinza. Então, o contraste será alto quando você tiver uma grande diferença entre o preto e o branco, entre o cinza claro e o cinza escuro. E isso acontece quando você utiliza um kV baixo. Já o contraste, o alto kV, quer dizer, vai produzir uma longa escala de cinza. Vocês podem notar aqui que foi utilizado 90 kV. Então a gente consegue visualizar aqui o cinza mais claro,
o cinza um pouquinho mais escuro, um pouco mais escuro, ele vai escurecendo aos poucos, ou seja, a escala é longa, você consegue ver vários tons de cinza, e isso significa um baixo contraste. Por quê? Porque contraste é a diferença entre o branco e o preto. Então, se eu tenho vários tons de cinza, isso significa que não há tanta diferença do branco para o preto. Ou seja, você vai ter tons de cinza ou estruturas com densidades semelhantes. Então, quando você aumenta KV, você reduz contraste. Quando você coloca um KV baixo, você aumenta o contraste. Agora, visto que a gente já aprendeu alguns conteúdos, vamos aplicar o que a gente aprendeu até agora, colocar na prática, né? Então, com relação ao poder de penetração dos raios-x, a gente tem o seguinte padronização. Estruturas pequenas requerem menor poder de penetração, ou seja, um menor KV. Então, você vai fazer raio-x de extremidade, de estruturas pequenas, pouco KV. Estruturas grandes requerem um maior poder de penetração, logo a gente vai ter que utilizar um pouco mais de KV. Esse no sentido de KV em relação à qualidade de raio-x, tensão e poder de penetração, que no básico é um conjunto só de coisas. Outro conceito que a gente tem importante em relação ao contraste da imagem e como utilizar o KV é o seguinte: em geral, quando somente tecidos macios estão sendo examinados, nós utilizamos um baixo KV e um alto MAS. Por exemplo, o abdômen e também a região do pescoço, quando você vai fazer raio-x para para avaliação dos tecidos do pescoço, certo? Vocês podem notar aqui no raio-x do abdômen que os tecidos do abdômen são muito semelhantes. A gente tem aqui o fígado, psoas, o rim, e a densidade deles é muito semelhante, ou seja, eles têm já uma longa escala de cinza, ou seja, os tecidos eles têm uma densidade semelhante. Então a gente tem que tornar essas densidades semelhantes um pouco mais diferentes, ou seja, destacar esses tecidos. Como está escrito aqui, ó, o abdômen possui baixo contraste de objeto. Esse contraste de objeto é exatamente isso que eu falei, que os tecidos no abdômen, eles são de densidade muito semelhante, então eles necessitam de um alto contraste. Então, ou seja, os tecidos do abdômen possuem densidade muito semelhante, logo a utilização do KV baixo vai aumentar o contraste entre as estruturas. Então, abdômen, que é uma estrutura que tem estruturas moles, a gente está avaliando estruturas moles com densidade muito semelhantes, a gente vai colocar um KV baixo para produzir um contraste melhor, porque nessas estruturas não há um contraste muito grande. Então, um KV baixo vai melhorar a qualidade da imagem, vai dar mais contraste e uma diferenciação maior dos tecidos. Certo? Agora, com relação ao tórax, a gente vai utilizar um alto KV e um baixo MAS. Por que utilizar um baixo KV e um alto MAS, um alto KV e um baixo MAS para o tórax? Bem, a gente tem que notar para o tórax o seguinte: o tórax possui alto contraste de objeto, é o mesmo sentido do abdômen. No tórax a gente tem o pulmão, a parte mediastinal e os ossos. Bem, a gente tem que notar que o pulmão tem uma densidade muito baixa, enquanto o coração já tem uma densidade um pouco maior e o osso tem uma densidade maior ainda. Então, já há um contraste entre essas estruturas, ou seja, há uma diferença de densidade entre as estruturas. Como vocês podem ver, o pulmão ele já tem uma densidade muito baixa e aparece muito escuro na imagem, enquanto o mediastino aparece mais claro. Então a gente precisa utilizar um KV mais alto para reduzir um pouco desse contraste, para o contraste não ficar muito destacado, não ficar em excesso. Então, como está escrito aqui, vamos dar uma lidinha. O tórax possui alto contraste de objeto, ou seja, o tecido do pulmão possui densidade de massa muito baixa.
A estrutura óssea possui alta densidade de massa e a estrutura mediastinal possui densidade de massa intermediária, ou seja, já há muito contraste na região do pulmão. Logo, a gente precisa de um alto KV para produzir uma imagem com mais tons de cinza, porque o objeto, a região do tórax, já tem muito contraste. Então a gente aumenta um pouco o KV para reduzir um pouco desse contraste e aparecer mais tons de cinza, para o pulmão não ficar muito preto e a região mediastinal ficar branca demais. Entendeu? Por isso, um baixo ou um alto KV e um baixo MAS para o tórax. Bem, agora vamos ver aqui um pouco mais. Aqui eu coloquei para vocês o cálculo do KV, que é esse aí, KV é igual a 2 vezes a espessura mais a constante do aparelho, só para não passar batido. Se você não me acompanha no canal, eu vou deixar aqui no card, aí vocês vão poder visualizar ali 2 vídeos que eu falo como calcular KV na prática e coloco lá os resultados dos exames, certo? E aqui eu não vou me aprofundar muito sobre esse assunto, porque já foi muito falado em outras aulas. Vamos continuar. Agora, o KV e a distância foco-receptor. Qual a relação de um para outro? Bem, quando se aumenta a distância, pergunta para vocês, quando se aumenta a distância, é preciso aumentar KV? Bem, a resposta é não, porque não há perda da qualidade dos feixes de raio-x ou do poder de penetração com o aumento da distância. Então, quando você aumentar a distância, pode ficar tranquilo, o KV pode ficar parado, você não precisa mexer no KV. O que você vai precisar mexer é no MAS. Está aqui escrito: se aumentar a distância, não é necessário aumentar o KV. O fator de compensação da distância é o MAS. Por quê? Porque quando você aumenta a distância, você perde intensidade dos feixes de raio-x. E quem é responsável pela intensidade são os MAS, certo? É o MAS. Então não precisa mexer no KV com relação à distância. Outro ponto, o KV e o efeito Compton. Você olha para mim, mas o que é o efeito Compton? O efeito Compton é aquela radiação que a gente chama de radiação espalhada ou radiação de espalhamento, certo? Aquela radiação que é inútil para a produção da imagem. Na verdade, ela prejudica o contraste da imagem. E aqui está escrito: quanto maior o KV, maior será o efeito Compton. Esse é um problema, que quando você aumenta KV, você vai estar aumentando o efeito Compton e, consequentemente, você vai estar diminuindo um pouco do contraste. Então, vamos para a próxima imagem. Então, aqui, uma alteração no KVP afeta a penetração, que, consequentemente, afeta a radiação espalhada, a dose para o paciente, especialmente o contraste. Por quê? Quando você aumenta o KV, você aumenta a radiação espalhada, então feixes de raio-x que são prejudiciais para a qualidade da imagem são espalhadas, aquela radiação espalhada. E essa radiação espalhada chega até o filme e não produz imagem. Na verdade, ela atrapalha na produção da imagem e reduz o contraste da imagem, porque você vai ter raio-x com pouca energia chegando sem informação nenhuma no filme. Isso faz com que haja uma maior escala de cinzas. Por isso, um alto KV para produzir uma escala de cinza longa não é interessante, porque você vai aumentar o efeito Compton, você vai ter mais radiação sendo absorvida pelo corpo do paciente. Até você, como técnico em radiologia, no ambiente que você está, você vai ter mais radiação espalhada e um pouquinho de radiação vai chegar em você também. Por isso não é interessante utilizar KV muito alto, certo? Alterações no KV, a gente vai ver isso agora. Quando a gente pode fazer uma alteração, quando é necessário fazer uma alteração. Quando você percebe que você tem muitas áreas cinzas, você fez uma radiografia e percebeu que tem áreas cinzas demais na imagem, ou imagens com claro e escuro, ou seja, você tem muito contraste, excesso de contraste, ou uma quantidade de contraste muito pequena. Então, nesses dois casos é preciso alterar. Então, você pode alterar através da regra dos 15%, onde você aumenta 15% do KV e reduz pela metade o MAS. Isso tem outra aula falando também sobre esse aspecto. Então, quando for para alterar, para diminuir o contraste, ou seja, a gente vai aumentar o KV,
a gente aumenta 15% do kV e diminui o MS pela metade. Quando for para aumentar o contraste, a gente reduz 15% do kV e dobra o MAS, certo? Então a gente pode fazer essas alterações na imagem. Alterações no kV de novo. Então, normalmente, uma alteração de kV ou de 4% no valor do kV é requerida para afetar a visualização da escala de contraste na faixa de 50 a 90 kV. Então, entre 50 e 90 kV, você só vai conseguir ter uma alteração visível se você aumentar pelo menos 4% desse kV. Como funciona? Está em amarelo. Para valores mais baixos de kV, uma alteração de 2 kV pode ser o suficiente. Ou seja, se você tem um kV bem baixo, por exemplo, 40, então se você aumentar 2 kV, aumentar para 42, você vai ter uma mudança na qualidade da radiografia. Você vai conseguir visualizar essa mudança. Agora, quando você tiver com um kV mais alto e quiser alterar, por exemplo, você está com um kV de 90, não adianta você aumentar de 90 para 92, não vai modificar a imagem que você vai estar visualizando. Você vai ter que aumentar 10. Por exemplo, você fez uma radiografia com, sei lá, 90 de kV e a imagem ficou com alto contraste. O que a gente vai fazer? Aumenta 10, vai para 100 de kV para diminuir esse contraste, se não é necessário, se a imagem ficou muito preto e branca, sabe? Agora, se você fez uma radiografia com 90 de kV e percebeu que a imagem tinha poucos tons de cinza, ou tinha uma escala longa de cinzas, ou seja, tinha pouco contraste, você tem que diminuir. Aí, se você está em 90, você tem que ir para 80. Dessa forma, você consegue modificar. Então, resumindo se é baixo kV, você vai aumentar de 2 em 2 ou diminuir de 2 em 2. Se você tem um kV mais alto e você quer modificar, você tem que modificar de 10 em 10, de 10 para menos ou 10 para mais, certo? Aí você vai conseguir uma mudança real, visível ao olho. Aqui nós temos até um exemplo aqui interessante. 3 radiografias da região da coluna, pegando um pouco do ilho aqui, certo? Região da coluna lombar. A primeira foi feita com 75 kV. Note que o MAS é fixo, ó, 28, 28, 28. Na primeira imagem do 75 kV, a gente tem aqui um alto contraste, um bom contraste, porque a gente tem branco, tá vendo essa parte está mais clara, bem distinguida da região que está mais escura. Isso é um alto contraste. Eu aumentei 4 kVs, de 75 fui para 79. Notou que a escala de cinza agora é maior, ou seja, não tem tanta diferença agora do preto e do branco, do escuro e do claro, porque a gente tem tons de cinzas maiores. Aqui vocês podem notar que aqui já não está mais tão claro, a gente tem vários tons de cinza aqui. Agora, se eu aumentar mais um pouco, aí já escurece mais ainda. Aí a gente reduz mais ainda o contraste da imagem. Então você vai ter aí uma escala de cinza longa, logo o contraste vai ser baixo. Por fim, eu só gostaria de mostrar isso aqui para a gente finalizar a aula, para ver que a gente falou de quase tudo praticamente, que é essa questão da faixa de kV na maioria dos aparelhos. Vai ficar variando aqui entre 40 e 120. Então a maioria dos aparelhos lá no painel de controle você vai conseguir colocar de 40 até 120. Em alguns aparelhos você consegue colocar um pouquinho menos de 40, às vezes 38, 36 por aí. E alguns conseguem passar de 120, chegam até 150. Mas basicamente a maioria dos aparelhos é entre 40 e 120. Então, essa foi a aula de hoje. Eu espero que eu tenha sanado várias dúvidas, espero que tenha sido compreensível para vocês. Se vocês gostaram do conteúdo, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos, inscreva-se no canal também, porque isso ajuda muito a gente continuar produzindo conteúdos como esse. Além disso, se você quer alguma vantagem para ser inscrito, você vai ter lá agora a comunidade. Na comunidade do canal, você consegue ver questões quase diárias e testar os seus conhecimentos. Então, agradeço por tudo e até a próxima aula.